Boa tarde a todos vocês, aqui é o professor Bruno Oliveira, professor de Legislação Específica. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos a respeito da Lei Complementar 75 de 93, que trata sobre a legislação aplicada ao Ministério Público da União. E estamos bem avançados, estamos iniciando hoje os artigos 140, vamos até o 148, não é? Primeiramente, nós falaremos sobre os subprocuradores, depois nós falaremos sobre os procuradores da Justiça Militar, do Ministério Público Militar e os promotores do Ministério Público Militar. Já falamos muito a respeito do Ministério Público Militar, vimos as competências do Procurador-Geral do Ministério Público Militar, não foi? Bem, esses subprocuradores gerais da Justiça Militar, eles serão designados para oficiar junto ao STM e à Câmara de Coordenação e Revisão. Nos vídeos anteriores, nós tratávamos a respeito da Câmara de Coordenação e Revisão. Então, esses subprocuradores gerais da Justiça Militar, eles são designados para oficiar junto ao STM e à Câmara de Coordenação e Revisão. Essa designação do subprocurador-geral militar para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto para a categoria depende de uma autorização. De quem? Essa autorização ela depende do Conselho Superior. Então, o Conselho Superior ele autoriza que esse subprocurador-geral militar possa atuar em órgãos oficiais diferentes. Ok? Cabe a esses subprocuradores gerais da Justiça Militar o exercício de quais funções? A primeira delas é a de corregedor-geral do Ministério Público Militar. Então, quem exerce a função de corregedor-geral do Ministério Público Militar é um subprocurador-geral da Justiça Militar. Vimos isto no vídeo anterior, não foi? E também o subprocurador-geral da Justiça Militar, ele vai exercer privativamente a função de coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. Esses subprocuradores, eles serão lotados nos ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Então, veja, pessoal, nós observamos aqui, já falamos nos vídeos anteriores sobre o Procurador-Geral. Agora nós estamos vendo sobre os subprocuradores gerais da Justiça Militar. Esses subprocuradores que faz parte desta organização do Ministério Público Militar, em conjunto também com os procuradores. Os procuradores, diferente dos subprocuradores, eles vão oficiar perante quem? Perante quais órgãos? Perante as auditorias militares. Então, cuidado. Enquanto os subprocuradores, eles vão oficiar junto à instância máxima da Justiça Militar, que é o STM, e também a Câmara de Coordenação e Revisão, nós temos os procuradores da Justiça Militar que vão oficiar junto às auditorias militares. Em caso de vaga ou afastamento do subprocurador-geral da Justiça Militar por um prazo que seja superior a 30 dias, poderá ser convocado pelo Procurador-Geral, mediante aprovação pelo Conselho Superior, Procurador da Justiça Militar, e nenhum desses aceitando, poderá ser convocado um promotor da Justiça Militar. Então, olha, em qual hipótese que isso vai acontecer? Quando eu tiver um subprocurador afastado, não é? Por um prazo superior a 30 dias ou em caso de vaga. Aí vai, após a aprovação do Conselho Superior, vai ocupar esta vaga um procurador da Justiça Militar. Caso nenhum procurador aceite, vai ser convocado um promotor da Justiça Militar para essa substituição, tá? O procurador da Justiça Militar convocado ou o promotor da Justiça Militar receberá a diferença de vencimentos correspondente ao cargo de subprocurador. É claro que ele precisa ser remunerado a mais, então ele vai receber uma diferença de vencimentos por conta desse exercício, inclusive diárias e transportes, se for o caso. Tá? Como subprocuradores, esses procuradores da Justiça Militar, eles serão lotados nos ofícios
nas procuradorias da Justiça Militar, da mesma forma em que os subprocuradores são lotados na Procuradoria-Geral da Justiça Militar, os procuradores eles serão lotados nos ofícios nas procuradorias da Justiça Militar, tá bom? Os promotores agora, então falamos sobre os subprocuradores, sobre os procuradores e agora os promotores. Os promotores eles vão oficiar também perante as auditorias militares, da mesma forma que os procuradores, tá? Da mesma forma que os procuradores, em caso de vaga ou afastamento do procurador da Justiça Militar por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado pelo procurador-geral, mediante aprovação do Conselho Superior, o promotor. Mas lembre-se, na ausência, olha só, para que o procurador, para que possa ocupar o cargo de subprocurador-geral, é importante que haja autorização do Conselho Superior, não é? Mas, primeiramente, ocupa um procurador da Justiça Militar e, caso nenhum aceite, o promotor. No caso de promotores da Justiça Militar, o que vai acontecer? Eles poderão ocupar o cargo de procurador da Justiça Militar? Pode, desde que haja um afastamento desse procurador da Justiça Militar, também por um prazo superior a 30 dias, ou que haja vaga. Mas, para isso, também precisa de aprovação do Conselho Superior. Tá? Os promotores serão lotados nas procuradorias da Justiça Militar, assim como os procuradores. Então, tanto procuradores quanto promotores vão ser lotados nos ofícios nas procuradorias da Justiça Militar. O artigo 147 e o 148, eles fecham esse capítulo sobre o Ministério Público Militar, dizendo que os ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça Militar e nas Procuradorias da Justiça Militar são unidades de lotação e de administração do Ministério Público Militar. As estruturas dessas unidades e de administração é organizado por regulamento. Não temos informações relevantes aqui nesses artigos 147 e 148. Ok, pessoal? Então a gente fecha o Ministério Público Militar. Vamos iniciar no próximo vídeo a respeito do Ministério Público no Distrito Federal e Territórios. É a última subdivisão do Ministério Público da União. Tá? Se você ainda não adquiriu o nosso curso de questões para o Ministério Público da União, legislação específica do MPU, passe no site agora, no site www.eleitoralcombruno.com.br e adquira já o nosso curso, tá certo? Desejo a todos bons estudos. Qualquer dúvida, me procure pelo e-mail cursosbrunooliveira@gmail.com. Me siga no Instagram também, @professorbrunoeleitoral. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.